Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente terminar o nosso desenho, as frutas e o vaso. Vamos lá? Vamos então começar com o vaso que está por trás da ameixa. De início, eu estou usando um pincel número 10, cortado, lixado e fazendo uso da tinta azul bebê. Vou passar o azul bebê por essas regiões que eu quero maior luminosidade, ou seja, mais para o lado esquerdo, uma quantidade maior, uma vez que a nossa luminosidade ela está vindo mais do lado esquerdo. Com o azul turquesa, eu vou dar sequência, olha, emendando bem. Eu vou colocar o azul turquesa passando por cima de todo esse meu azul bebê, sendo que vou levando pouquinha tinta, para que esse azul turquesa não cubra totalmente essa claridade que eu preciso para esse espaço. Vou pintar um em volta, emendar, tá vendo? Tô fazendo aqui uma emenda no em volta e vou puxando a sujeirinha do pincel para cima desse azul bebê. Não precisa levar muita tinta para cima dele. Preocupe-se mais em fazer a emenda do azul turquesa com o azul bebê. Veja que eu coloquei de início esse azul bebê, vim com o azul turquesa, fiz toda a emenda no em volta. Quando você terminar de fazer essa emenda, então você se preocupa de continuar pintando. Veja que só depois que eu terminei de fazer a emenda, que eu passei o azul turquesa em volta do restante dessa parte do vaso do lado esquerdo que faltava. Agora eu vou dar sequência com o azul turquesa por essa região do lado direito e o centro do vaso. A minha luminosidade vai ser maior do lado esquerdo. Esse lado direito eu vou deixar ele assim mais escuro mesmo. Depois que eu passei essa boa quantidade de azul turquesa, eu voltei, peguei um pouco mais de azul bebê e olha o que eu estou fazendo. Eu estou passando nos espaços de maior luminosidade do lado esquerdo e vamos misturando bem essas tonalidades. Não deixe excesso, para agora não deixe excesso. Do lado direito, nessa parte de cima, olha só, eu estou distribuindo também uma porção de azul bebê. Dessa vez, eu coloquei o azul bebê em cima do azul turquesa, porque eu quero que ele fique mais suave. Eu não quero que ele fique tão forte ou tão claro quanto está do lado esquerdo. Vou terminando essa parte de cima, fazendo o contorno direitinho. E agora, eu vou pegar o azul marinho e vou terminar todo o meu vaso. Vamos fazendo essas emendas com cuidado para que não fique muito manchado. A ideia é que fique uma pintura mais lisa para esse vaso. Inicialmente, você vai se preocupar com a emenda de tinta. Vai pegar o azul marinho e vai sair emendando esse azul turquesa que estava aí pintado. Depois que você terminar toda a sua emenda, aí você vai pensar em terminar de preencher o restante do vaso. Mas para já, faça logo a emenda para essa tinta não secar e não ficar mais difícil. Se você estiver achando que sua tinta já está um pouquinho mais seca, está com dificuldade de fazer a emenda, pegue um pouquinho de clareador para tecido para lhe ajudar, ou um toquezinho bem pouquinho com água. Olha só, aí eu estou só melhorando essas emendas. Terminei todo o meu vasinho, essa parte que será azul, com o azul marinho, emendei bem, e agora eu peguei um toquezinho, olha, de azul bebê e estou colocando novamente desse lado direito, onde eu quero um pouco mais de luminosidade. Estou colocando essa tinta e vou mais uma vez unir bem. Você pode fazer isso e deixar aí secar. Pode deixar secar, depois você vem e coloca uma quantidade maior como luminosidade. Veja que eu coloquei mais um pouco ainda de azul bebê desse lado esquerdo, onde será concentrada a minha maior quantidade de luminosidade. Importante nesse momento é que você tente fazer essas misturas bem feitas, deixar bem lisinha essa pintura, não deixar muito manchado. De certo que fica lugares mais claros, lugares médios, lugares mais escuros, mas que essas tintas se emendem bem.
Para esse lado esquerdo, eu vou fazer aqui um contorno com o azul marinho. Olha só essa parte que fica mais lateral, ou seja, o contorninho mesmo do nosso risco. A gente escurece um pouco para arredondar o nosso vaso, ele é esférico, ele não é um círculo. E o fato da gente escurecer assim a lateral, dá a impressão de que ele arredonda. Esse azul marinho que você vai colocando, vai emendando ele bem, não deixa esse contorno aí solto de qualquer forma. E vai emendando de uma forma que ele fique bem lisinho. Eu passei por toda essa lateral e tô passando também aí embaixo. Embaixo dessa borda que tem nesse vaso. Não precisa descer muito nessa região onde tem mais luminosidade. Porém, não deixe de passar por aí também. Nessa parte de baixo, eu também estou passando a porção de azul marinho. E para esse lado direito, eu vou usar um pouquinho de preto. Esse pincel que eu estou fazendo uso agora é um pincel número 6, referência 815, cortado, lixado. E olha só, gente, onde eu estou colocando o preto. Do lado esquerdo, eu saí colocando o azul marinho, que é uma região de maior luminosidade. Do lado direito, onde pega mais sombra, eu estou colocando o preto. E veja que em alguns lugares eu puxo ele um pouquinho. Levei também um toquezinho para esse lado esquerdo. Para o lado direito, eu vou fazer o contorno, do mesmo jeito que eu fiz um contorno do lado esquerdo, eu vou fazer do lado direito. Só que dessa vez eu vou fazer com o preto, vou puxar para cima desses azuis e vou emendar bem essas tonalidades. Nesse lugar azul mais escuro, vou distribuir também um pouquinho de preto. Veja que eu não vou subir muito, vai ficar mais concentrado a próxima à ameixa. Agora que o meu vaso já está basicamente seco, eu vou distribuir uma porção de azul bebê, olha só, deixando dessa vez assim mais esbranquiçado mesmo, mais marcado. Vamos começar a colocar o brilho. Essa parte aí, essa região, será a região onde eu vou colocar excesso mesmo, vou colocar brilho no meu vasinho. Vou colocar 2 porções para esse lado esquerdo e do lado direito também vou colocar. Olha só, os espaços onde eu vou colocar o brilho, eu fiz uma boa luminosidade, tá vendo? Coloquei o meu azul bebê, espalhei, vou colocar ele nesse outro lado também. Depois a gente vai vir com o branco, colocando uma carga maior. Pra já, você pode estar fazendo isso com o azul bebê. Se você não tiver azul bebê, faça uso de branco em todas as partes onde usamos o azul bebê. Agora, vamos pintar essas bordas desse vaso, tanto a parte de baixo quanto a de cima. Eu estou iniciando com amarelo limão. O lado esquerdo, procure colocar uma quantidade maior do amarelo limão. Depois, vamos dar sequência com o siena natural. Você vai emendar esse siena natural bem com esse amarelo limão, mas tome o cuidado para não sumir com ele. Deixe o amarelo limão aparecer bem por aí, tá? Vamos emendar tanto nesse centro quanto nas laterais. Para essas emendas de tintas, procure não deixar manchas. Vá fazendo elas bem emendadinhas também. Faça uso de pincel pequeno, pincel número 2 ou 4. Essa já é uma região pequena de detalhes. Agora, eu tô dando sequência com terra queimada. Tanto do lado direito quanto esquerdo, você vai terminar isso aí com terra queimada. E essa parte de dentro, basicamente, também. Olha só que eu trouxe um pouquinho para a parte de baixo, terra queimada do lado esquerdo. Desse lado direito, eu vou encher esse espaço que estava faltando. E pode trazer também pela região de baixo mais longo, a parte de cima deixe menor. Escureça levemente com terra queimada esse espaço onde já estava mais escuro no meio. Para essa região de cima que está sem tinta, você vai enchendo a parte de baixo com terra queimada e na parte de cima você pode estar colocando um pouquinho do siena natural. Olha só, coloquei um pouquinho de siena. E vou puxar o terra queimada fazendo o acabamento, terminando esse resto aí de cima.
Esse siena, ele deve ser pouco para dar uma leve luminosidade. Ele não precisa ficar muito forte, ficar maior que o terra queimada. Desse outro lado, também coloquei um pouquinho dele. Na parte de baixo, terra queimada, e na parte de cima, o siena natural. Na parte de baixo, eu vou passar um contorno com terra queimada, olha só. Bem pouquinha coisa, tinta só de um lado do pincel. Eu vou trazendo que um contorno. Esse contorno não deixa ele solto. Pode emendar ele um pouquinho a esse amarelo, esse siena, mas com cuidado, tem que ser pouca coisa, ele não pode subir muito. Veja que aí nesse centro eu subi ele um pouquinho, mas levemente, não pegue muita tinta. E vou continuando o meu contorno. Vou fazer esse contorno de um lado ao outro. Terminado essa parte, emende bem essas tintas, não deixe ela solta, não deixe ela muito marcada. É um contorno bem discreto. Vou passar agora com o meu pincelzinho número 4, cortado, lixado, um pouquinho de preto. O preto não precisa ser muito, ele apenas vai chegar aí para aprofundar mais e para deixar mais escurinha aquelas sombrinhas que nós tínhamos feito nas laterais, tanto esquerda quanto direita. Pegue só um pouquinho de tinta na quina do pincel e vá distribuindo por essa região. Do lado esquerdo, você vai puxar menos preto, você vai puxar ele menor ainda. Do lado direito, a gente vai puxar ele um pouquinho maior, mas não menos discreto. Olha só, ele vai ficar nessa região aí de dentro para aprofundar mais. Não leve ele para cima do siena, deixe apenas na parte onde tem o terra queimada. Desse lado aí também passe, mas limitando ele à região onde tem terra queimada, não traga ele para cobrir esse siena natural e esse amarelo limão. Esses tons precisam aparecer. Procure emendar bem essas tintas, não deixar assim muito solta, muito largada. É basicamente um contorno que você vai espalhar ele e emendar ele bem a essas regiões que já estão aí pintadas. Pegue o seu pincelzinho pequeno, 2, 4, não leve pincel grande nessa hora. Depois de colocar essas tonalidades, eu vou começar a colocar brilho. Peguei um pouquinho de branco e vou espalhando. Vou colocar de início uma luz com o branco. Veja que eu coloquei, espalhei. Agora, eu venho colocando excessos. Vou colocar os brilhos que pede para essas partes desse vaso. Você pode deixar um certo excesso mesmo aí. Mas antes, você faça aquela luminosidade para que não fique esse branco muito jogado de qualquer forma. A parte de baixo eu fiz do mesmo jeito. Agora que o nosso vaso já secou, eu vou colocar o brilho dele. Vou colocando aí com o branco, olha. Marquei um bom espaço com uma certa quantidade de branco. Vou manchando, conforme vai descendo, eu vou diminuindo essa largura que eu coloquei nesse branco, mas eu vou continuar manchando. Esses excessos que eu estou colocando, eu vou emendar eles um pouco, eu não vou deixar jogado de qualquer forma. E procure não colocar demais. Essa parte de cima eu vou emendar um pouquinho também, que ela tá muito solta. Pode deixar bem branco, pode deixar um bom excesso, porém emendado. Reforcei um pouquinho aí o branco de cima e assim fica o nosso vaso. Agora vamos dar sequência com a nossa ameixa. Vamos começar a pintar essa ameixa que está aí por trás. Comecei com o pincelzinho número 4, cortado, lixado, e a tonalidade mostarda. Vou enchendo dessa forma, sem me aproximar muito da casca. Depois, peguei amarelo cádmio e vou terminar de encher essa região toda de fora que encosta na casca da fruta. Você pode ir puxando sem deixar muito emendado, deixando um pouquinho riscado essas emendas. E assim, você vai fazer em torno de toda a sua fruta. Olha só, eu vou colocando e vou puxando com o pincel de lado para que fique um pouquinho riscado.
Depois de feito isso, eu peguei um pouquinho de sépia e coloquei algumas sombras, alguns pontinhos de sombra. Esse sépia, ele precisa ser bem pouquinho, você não precisa marcar demais. E observe que eu não estou colocando sépia lado a lado, eu estou colocando alguns lugares sim, outros não. Por essa parte de fora. O lado de fora fica um tantinho mais alaranjado, devido ao amarelo cádmio, e a parte de dentro fica mais amarelada, devido ao uso do mostarda. Agora, com púrpura, eu vou marcar alguns pontinhos para cima desse mostarda, olha só. Você não vai puxar muito desse púrpura para cima desse tom amarelado que tem nessa polpa. Você vai puxar só em alguns cantinhos, fazer algumas marquinhas. Igual o sépia, eu marquei em alguns lugares, em algumas regiões e outras não. No em volta, no encontro de polpa e casca, eu vou também passar um pouquinho desse púrpura e vou passar por toda a região. Esse cantinho aí central, próximo ao caroço, eu vou colocar um pouquinho mais de sépia, deixar ele mais escurecidinho, levemente escurecido. E vou colocar nessa região aí embaixo também fazendo uma sombra. Sombra essa que está sendo projetada por essa outra fruta que está aí do lado. Essa parte da sombra, essa parte embaixo, você pode deixar ela um tanto mais marcada. Estou colocando um pouquinho mais do púrpura. Preciso subir ele até essa região aí em cima. Você vai subir como se fossem risquinhos. Risquinhos que se desencontram. Não precisa ser um risquinho muito certo, não. Agora eu vou pegar um pouquinho de amarelo bebê e vou colocar umas luminosidades. Você pode estar colocando com palha, você pode estar colocando com branco, com marfim, com a tinta que você tiver aí, uma tinta clarinha. Você vai colocar assim em algumas regiões, umas porções, como brilho mesmo. Mas não deixe essa tinta solta, procure dar uma emendada nela. E você vai colocar por toda a polpa de sua fruta. Não em todas as partes, mas em lugares sim e lugares não. Emende bem essas tintas para não ficar assim uma coisa muito solta, muito jogada. Você precisa colocar brilho, colocar luminosidade, mas de forma que ela se emende as tonalidades que já estão aí embaixo pintadas. Esse pincel é o meu pincelzinho número 4, não precisa de pincel grande nessa hora que você vai fazer detalhes. Para o caroço da fruta, eu comecei usando caramelo. Olha só, vou pintar uma boa parte com caramelo. Você de início pode ir pintando mesmo, assim bem lisinho. Agora eu peguei um pouco do púrpura e vou terminar o meu carocinho. Nessa hora você já pode ir fazendo umas certas batidinhas, para ficar algo meio irregular, não ficar aquela pintura muito lisinha não. Pode deixar ele bem marcadinho. Para esse caroço, nós começamos com caramelo, terminamos com púrpura. Agora eu estou colocando um pouco de terra queimada. Esse terra queimada, observe que eu estou colocando ele com batidinhas também. Vou colocando para ficar algo meio áspero mesmo, não precisa ficar algo muito lisinho. Veja que um lado tem uma certa luminosidade, a parte de cima. Nessa parte de baixo, ela está mais escura, tem mais sombra. Agora, na parte de cima, eu estou colocando os riscos. Tinta só de um lado do pincel, é para você deixar um risquinho assim bem marcado, como se fosse uma separação entre caroço e polpa. Vou marcar alguns toquezinhos de sombra com esse terra queimada, que será a nossa sombra para esse carocinho. Posso até dar uma manchadinha para cima da polpa, algo muito leve. Olha só, tô dando uma marcadinha. Mesmo que você faça com o terra queimada, essa marcadinha, mas você puxa que ele vai suavizar, deixando um pouco mais rosadinho. Não marque demais, não deixe essa polpa muito escura, não precisa. Ela realmente tem uma tonalidade mais clara. Observe que parte de baixo está mais escuro, parte de cima está mais claro. Vou colocar um toquezinho bem suave por esse centro, como se tivesse uma quina.
com amarelo bebê, mas é bem pouquinho, para acentuar essa luminosidade da parte de cima. Agora, com terra queimada, eu vou fazer um contorno em torno da polpa da fruta, que é a casca dela que vai aparecer, e essa casca será feita com terra queimada. Você pode ir fazendo um contorno que não precisa se emendar. Pode ser um contorno um pouquinho grosseiro, porém você não traga essa terra queimada para cima da polpa da fruta. Pode deixar ele bem limitado, essa parte de fora mesmo. E você vai fazer dos dois lados. Terminei de pintar essa região de cima com vinho. A casca dela eu passei o vinho. Vou marcar, deixar esse centro aí clarinho mesmo. Pode marcar um contorno pela parte de cima com terra queimada. Esse contorno ele pode ser semelhante ao da casca mesmo, algo mais fininho, só que nessa região ele vai se emendar ao vinho, não vai ficar assim muito solto. Coloquei um toquezinho de preto nessa parte de baixo, no encontro da casca com a polpa. O preto que você coloca aí é pouquíssima coisa. Essa região onde ficaria o cabinho, você pode estar enchendo ele com o mostarda mesmo e marcar um pouquinho, colocar uma certa luminosidadezinha com o amarelo bebê, viu? Uns toquezinhos bem pouquinho, algo bem discreto. E assim ficará a nossa ameixa aberta. Vou colocar só um brilhinho nela. Esse brilho será colocado com azul bebê. De início eu vou colocar uma porção, vou espalhar como luminosidade. Depois eu vou colocar um excessozinho e vou deixar. Lembrando que essa região que eu tô colocando é aquela parte onde a gente pintou com o vinho inicialmente. Olha só, vou deixar aí um excessozinho, algo mais discreto. Para essa outra ameixa, eu vou começar passando uma boa quantidade de amarelo cádmio. Olha só. Vou espalhar tanto nessa região em cima, quanto nessa parte maior, embaixo, o amarelo cádmio. Estou fazendo uso agora de um pincel número 8, cortado, lixado. Vamos espalhar bem esse amarelo, deixando ele um tanto esfumaçado em suas laterais. Agora, com o vinho, eu vou vir passando por cima desse amarelo cádmio, me preocupando em fazer a emenda nas laterais e passar por cima dele. Não precisa levar muito vinho para cima dele, mas deixe ele manchado. Não deixe esse amarelo cádmio aparecendo tão forte. Deixe ele manchado com o vinho. Agora eu vou terminar toda a minha fruta e vou começar a passar uma pequena porção de terra queimada. Quando a gente passa essa terra queimada, a gente dá uma certa quebrada nesse tom do vinho, uma leve modificada no tom para a ameixa. Então, você vai passando por essa região de maior sombra, tanto nessa parte de baixo, nessa lateral direita, quanto nessa depressão que tem em cima da ameixa. Olha só, essa região eu também vou distribuir uma porçãozinha de terra queimada. Você vê que ela dá uma leve escurecida, mas que ela não muda demais a tonalidade. Essa parte aí onde fica o cabinho, eu também vou passar terra queimada, principalmente na região mais profunda. Vamos descer um pouco por essa parte de baixo, esquerda. E vamos pegar, gente, uma quantidade um pouco maior, com o meu pincel número 8, para que eu consiga emendar melhor essas tonalidades. Eu fiz o contorno, agora eu vou colocar uma porçãozinha maior. Observe que não fica tão distante do vinho. Elas ficam, principalmente essa parte que o vinho se emenda com o amarelo, ela fica marcada, mas fica mostrando bem. Eu vou precisar também, além desse terra queimada, para aumentar a sombra de nossa ameixa, eu vou precisar também de um pouquinho de preto. Esse preto, olha, eu tenho que ter um cuidado para não levar demais. Se você levar muito preto, você vai escurecer demais isso aí, não vai ficar muito bom. Essa ameixa é aquela mais para o vermelho, não é aquela ameixa mais para o azul, que tem umas que são mais azuladas.
Então, não coloca demais o preto. Se ela fosse mais azulada, até que poderíamos colocar uma quantidade maior. Depois de colocar o amarelo, cádmio, o vinho, o terra queimada, o preto, vamos agora com azul bebê. A gente vai deixar uma certa névoa por cima dessas tonalidades. Vamos dar uma apagada nelas. Com esse azul bebê, eu vou aqui basicamente unindo melhor todas essas tonalidades que eu coloquei aí. E eu vou distribuir uma quantidade maior para a região onde eu quero luminosidade. Olha só, coloquei bastante até nessa região aí em cima. E eu tô emendando bem, não tô deixando excessos para até então. Vou colocar nessa região aí mais gordinha e vou colocar uma porção também aí em cima desse azul bebê. Vou lavar o pincel para tirar o excesso, para poder emendar melhor isso aí, para não ficar tinta demais nessa parte de cima. Agora, eu vou emendando pela região do lado de baixo, dessa parte superior, para que ela se emende sem descer demais. A parte de cima também vou dar uma leve emendada e vou deixar ela com essa luminosidade assim bem mais marcada. Feito isso, a gente pode estar colocando de imediato excessos, como eu já coloquei aí em cima. Coloquei com o dedo nessa parte maior, ela vai ficar um pouco solta. Vou emendar com o pincel as laterais, um pouquinho, e depois eu termino essa emenda com o dedo mesmo. Eu gosto de colocar para essas frutas, tipo ameixa, com o dedo. Eu prefiro colocar porque vai uma quantidade mais adequada. Eu sei que a gente devia não tocar na tinta e tudo mais, mas para esse tipo de brilho, tem horas que a gente precisa mesmo fazer assim. Ele fica melhor colocado dessa forma. Vou encher todo o meu cabinho com sépia. Depois que você encher todo o seu cabinho, não se preocupe, deixe ele todo cheio e vamos colocar um pouquinho de amarelo bebê para dar uma certa luminosidade nessa parte de cima. Tô colocando com o meu pincel número 0, eu quero concentrar essa luminosidade a alguns pontinhos e vou passar também por essa região esquerda desse cabinho, que é o ponto onde leva mais luminosidade. A parte direita não mexa nele, não coloque luminosidade para ele não. Dessa parte do lado direito, a gente vai colocar o preto. Vamos colocar um pouquinho de preto. Esses pincéis que eu usei para fazer isso aí foram os pincéis número 0, número 2, redondos. E usei também o pincel número 4, chato, cortado e lixado para encher esse cabinho. Esse pincel que eu tô usando aí é o pincel número 2, redondo. E eu tô colocando uns toquezinhos de preto nos lugares onde eu quero maior sombra para esse galinho. Agora eu vou colocar um excessozinho, um brilhinho com o tom palha. Você pode estar usando branco, marfim, amarelo bebê e até mesmo azul bebê, se você não tiver as outras tonalidades. Para finalizarmos o nosso trabalho de hoje, eu vou pegar um pouco de verde pântano. Vou sair distribuindo como batidinhas por essas regiões. Veja que eu já fiz uma porção abaixo da folha. E vou fazer essa com você para você ver como eu estou fazendo isso aí. Estou distribuindo algumas porções, algumas batidinhas com verde pântano. Agora tinta, olha, só de um lado do pincel. Eu vou puxar uns galinhos pretos. Vou pegar agora o verde pistache. E vou colocar umas folhagens, aquelas folhas de batidinhas, aquelas pequenininhas, bem discretos. Eu não vou colocar assim muito forte, muito marcado não, tá bom? Veja que eu vou colocar porções, pequenas porções, distribuída por alguns lugares em cima dos galinhos onde eu coloquei. E vou batendo aí, ó, fazendo aquelas batidinhas, em lugares sim, lugares não. E não vou colocar excessos muito marcados, muita quantidade com esse verde pistache. A ideia é que fique um pouco discreto esse acabamento que eu estou fazendo
em volta, que eu vou fazer em volta desse nosso vasinho e que você vai colocar na sua casa onde você quiser. Eu coloquei também para essa parte de dentro, essa região onde está a flor, onde estão as folhas, dentro do vaso, como se estivesse saindo de dentro do vaso. Inicialmente, eu vou colocar o verde pântano. Você vai poder perceber melhor como foi feito isso aí nessa região mais clara. Olha só, eu vou distribuindo batidinhas com verde pântano. Onde você quiser, você vai colocar esse verde pântano. Agora eu vou vir com preto, só de um lado do pincel, bem pouquinho, e vou fazendo uns galinhos bem discretos. Olha só, vou puxando eles onde eu quiser. Agora com o verde pistache, eu vou começar a distribuir, olha, aquelas folhinhas pequenininhas, a luminosidade dessas folhinhas pequenininhas que eu coloquei aí. Você pode colocar dentro do vaso, atrás da tulipa, na parte de fora, como eu coloquei em vários lugares e você coloque aí na sua pintura onde você quiser e o quanto você quiser. Fica bem a seu critério. Olha só que eu vou colocando pequenas porções desse verde pistache. Coloco até mais verde pântano do que o pistache. Você precisa deixar algo mais suave, mais delicado. Não exagere na hora de colocar isso aí. Agora, eu queria que você prestasse atenção nessa sombra embaixo dessa flor do vaso. E olha a nossa ameixa. Não tem uma sombra embaixo dela. Dá a impressão de que ela está flutuando. Então, para a gente corrigir isso aí, nós vamos pegar um pouquinho de sépia e vamos colocar aí nessa parte de baixo, nesse encontro de ameixa e chão. Está seco o nosso desenho, mas dá pra gente corrigir isso aí com tranquilidade. Vá distribuindo uma pequena porção de sépia, emendando, puxando ele, emendando as tonalidades que já estão aí pintadas, embora secas. Não precisa levar muita tinta. Veja que um pouquinho só de sépia, a gente já consegue colocar essa ameixa sobre esse chão e não flutuando sobre ele. Vamos espalhando, deixando mais carregado para o lado direito. O lado esquerdo é um ponto que pega mais luz, você não precisa colocar muito sépia. Pincel pequeno para você não borrar as coisas que estão aí pintadas. E assim ficou o nosso desenho. Eu espero que tenha ajudado, que tenha sido útil. Beijos, pessoal. Até um próximo. Tchau. Beijo, pessoal. Tchau.